Vamos falar um pouco a respeito da função das emoções? Bom, as emoções, elas nos comunicam informações importantes. E elas também comunicam coisas às outras pessoas, né? Porque existe uma linguagem não verbal e a gente consegue ter uma comunicação também através dessa linguagem. As emoções, elas também nos ajudam a ir para a ação, em geral agir de forma mais rápida, né? E aprofundam as nossas experiências de vida e nos norteiam também valores que são importantes e que têm significado para nós. Olha quanta coisa, olha como a emoção pode estar ajudando a gente. Bom, as emoções, elas podem funcionar de forma turva ou de forma clara. De forma turva é quando a gente não está cuidando bem de nós mesmos, ficamos excessivamente cansados, tempo suficiente para relaxar, desenvolvemos maus hábitos, quando temos reações a eventos futuros que são imaginados, que às vezes nem vão acontecer daquela forma com que nós estamos pensando ou imaginando, ou então quando se somam a reações residuais a eventos recentes sem ter uma relação direta. Por exemplo, quando eu tenho uma briga com o meu chefe porque ele me deu um feedback crítico e isso daí é turvado por uma reação minha de uma experiência infantil do passado. E às vezes eu não tenho nem esse conhecimento. Às vezes eu tive pais excessivamente críticos e com isso eu acabei desenvolvendo uma forma desadaptativa de lidar com a crítica e acabo turvando a minha emoção no presente. E às vezes não tenho nem esse autoconhecimento, nem percebo porque fiquei tão irritado com aquela situação. Também é importante a gente entender que às vezes nós temos respostas emocionais às nossas emoções, ou seja, sentimos emoções sobre as nossas emoções. Temos vergonha de ficar triste, por exemplo, e aí a gente vai somando. Isso acaba também sendo um pouco disfuncional. A gente precisa entender quais são as crenças que nós temos sobre algumas emoções. Precisamos entender que as nossas emoções são reações naturais, faz parte da nossa espécie humana, que elas vêm e que elas vão. E que a gente não precisa se sentir de fato atolado e emaranhado quando uma emoção acontece. É de fato um desafio, elas são reações naturais. E ajudar a trabalhar nessa questão vai ajudar bastante na nossa regulação emocional. Bom, a gente também precisa entender que existe a emoção e os extremos. Como seria isso? Existe um extremo que é o raciocínio emocional, é uma distorção de pensamento, uma distorção cognitiva. Dentro desse contexto, desse extremo, a gente presume que o que a gente está sentindo é um fato, que a gente tem que agir de acordo com o que a gente está sentindo. E dentro de um outro extremo oposto, a gente tem a invalidação da nossa parte emocional. Quando a gente invalida essa parte humana que nós temos de ter emoções, a gente não aceita essa parte tão humana e tão fundamental que nós temos, e com isso a gente também acaba tendo uma disfuncionalidade, Bom, dentro desse contexto, o mais funcional é a gente aprender a reconhecer o que a gente está sentindo, ter uma boa relação com a nossa emoção, trabalhar a questão da aceitação, porque as terapias hoje em dia elas falam bastante da aceitação. Essa aceitação está ajudando no processo de regulação emocional também. E além disso tudo, a gente entender para onde essa emoção está me sinalizando, o que ela está querendo me dizer e me nortear e me orientar. Então isso vai ajudar a trabalhar a questão do autoconhecimento e vai ajudar a utilizar nossas reações emocionais como algo que é potencializador para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Depois a gente continua com esse e com mais assuntos psicológicos. Um abração!